Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Tandara Reis. Boa noite, Tandara. Boa noite, Mariana, e hoje você confere um boletim especial sobre o Zagallo. Sobre os outros esportes, vamos saber como foi o primeiro dia do Campeonato Pan-Pacífico de Natação. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar o bloco de futebol goiano falando do Goiás. A equipe esmeraldina ampliou seu contrato com o goleiro Marcelo Rangel até 2020. Pois é, o jogador de 30 anos tinha vínculo com o clube até o fim de 2019. Rangel disputou 60 partidas no ano passado e foi importante a conquista do título estadual e na permanência do Verdão na Série B após uma campanha muito irregular. O goleiro iniciou a atual temporada como titular absoluto, mas acabou perdendo espaço para Marcos após a 8ª rodada da segundona. Rangel se sentiu mal no clássico contra o Atlético e desde então passou por uma série de exames. Na época ele foi substituído pelo Marcos, né? Isso, recuperado, o jogador disputou recentemente uma partida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ao todo, Marcelo Rangel disputou 35 jogos em 2018. O Verdão encerrou a sua preparação para a estreia no segundo turno da Série B. Depois de alcançar o objetivo de terminar a primeira metade da competição perto do G4, Ney Franco já almeja metas maiores para a sequência do campeonato. O treinador esmeraldino disse que agora é importante entrar e se consolidar na zona de classificação para a Série A do ano que vem. Vale destacar que o Goiás é 10º colocado na competição com 27 pontos. O time goiano pode entrar na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro ainda nessa rodada. Para isso, ele precisa vencer o CSA e torcer para Atlético, Guarani, Coritiba e Figueirense tropeçarem. Além disso, o Verdão pode ficar 4 pontos atrás do vice-líder da Série B, que é nada mais, nada menos que o adversário de amanhã. O confronto direto com o CSA vai acontecer no Estádio Olímpico, às 7h15 da noite. Ney Franco fez mistério e não revelou qual esquema tático vai utilizar na partida. Vale lembrar que na última rodada, o Goiás foi escalado com 3 zagueiros. Pois é, Tandara, ao longo da semana, o técnico esmeraldino testou a mesma formação e também um time com 3 atacantes. Ney Franco mencionou que iria definir a escalação depois do treino de hoje. No entanto, a atividade foi realizada com portões fechados. Se 3 zagueiros forem escalados, Victor Ramos, Ed Carlos e David Duarte seguem na equipe titular. Mas se o treinador optar por um esquema tático com 3 atacantes, os prováveis titulares vão ser Lucão, Michael e Felipe Garcia. Lembrando que Lucão era dúvida para o embate de amanhã, no entanto, o jogador treinou hoje e não deve ser problema para o técnico Ney Franco. Já o volante Gilberto está suspenso por ter sido expulso contra o Brasil de Pelotas e vai ser substituído por João Afonso. Sendo assim, a provável escalação do Goiás é a seguinte: Marcos no gol, Alex Silva, Victor Ramos, Ed Carlos ou Felipe Garcia, David Duarte e Hernanes na defesa, João Afonso, Giovani e Renato Cajá no meio-campo e no ataque, Michael e Lucão. E se o Goiás está lutando por uma vaga no G4, o Atlético já está lá. O Dragão entrou no grupo dos 4 melhores da Série B na última rodada do primeiro turno. Apesar da empolgação da torcida, Cláudio Tencati adota cautela. O treinador disse que o campeonato está muito equilibrado e que é preciso manter o foco até o fim da temporada.
É competição difícil, nesse momento nós estaríamos com um pezinho na Série A, que bom seria, mas nós temos 19 jogos ainda, 19 decisões para realizar, e nós sabemos que está muito igual. E um dos destaques do time é o atacante Júnior Brandão. O jogador é o artilheiro da Série B com 9 gols em 16 partidas. O bom desempenho tem chamado a atenção de clubes da Série A. No entanto, Adson Batista, vice-presidente do clube, disse que o Dragão não pensa em negociar o atacante nesse momento. O dirigente explicou que as propostas que chegaram ainda não agradaram financeiramente. Júnior Brandão tem 23 anos e chegou ao Atlético depois de disputar o Campeonato Goiano pelo Iporá. O atleta, que tinha contrato até o final da temporada recentemente, renovou o vínculo até 2021 e já na sua estreia como titular no Atlético, lá no primeiro turno, ele já marcou 2 gols, igualando na época os artilheiros do Atlético. O próximo desafio do Dragão é no sábado às 4h30 da tarde contra o Criciúma no Heriberto Rilse. A equipe rubro-negra já viajou para Santa Catarina e no sul do país Tencate ainda comanda 2 atividades antes da partida. Entre a derrota para o Avaí e o próximo jogo, o Vila ganhou 10 dias de preparação. Depois que tem tempo que vai ser aproveitado pelo técnico Emerson Maria para corrigir os erros e tentar voltar para o Serra Dourada sem o fantasma que o assombrou o time por quase 3 meses, a falta de vitórias. E por falar em fantasmas, o pesadelo do Vila agora é outro. Desde o jogo contra o Paysandu, vitória do Tigre por 2-1, um atacante não marca gol. Nos últimos 5 jogos foram um empate, uma vitória, 3 derrotas e apenas 2 gols marcados, por Maguinho contra o Figueirense e por Alain Mineiro contra o São Bento na última rodada aqui no estado de Serra Dourada. Cara, eu acredito que eles devem ficar muito chateados, né? Um só atacante, mas acho que a cobrança é de todos nós, né? Que tivemos a oportunidade de poder fazer o gol, a gente trabalha para poder fazer. Acredito que os nossos atacantes tá muito chateados, né? Por não estar tendo as oportunidades, ou tá tendo e não tá concluindo em gol, né? Mas a gente sabe que eles nos ajudam muito, né? A gente é uma das melhores defesas aí, então acredito que eles também têm participação fundamental nisso daí. Mas eu tenho certeza que no decorrer da competição até o final aí a gente vai melhorar os nossos números, principalmente os nossos atacantes. E hoje o time se reapresentou depois de uma reunião com o diretor de futebol, Felipe Albuquerque. Os reservas treinaram no CT e os titulares ficaram no departamento médico para recuperação. E o destaque foi o atacante Alex Henrique, que foi para o campo para o Oba correr. Futebol pelo mundo. Para os times brasileiros, a noite de ontem foi de Copa Libertadores da América e de Sul-Americana. Claro, com muita emoção e gols. O Corinthians foi superado pelo Colo-Colo em partida no Chile. E os torcedores fizeram bastante festa no estádio Monumental, já que depois de 11 anos estavam novamente disputando as oitavas do torneio mais importante do continente. O Cacique foi para cima do Alvinegro do Parque São Jorge e martelou até que aos 37 minutos da etapa inicial, após rebote dado pelo goleiro Cássio, em chute de Lucas Barrios, o oportunista Carmona estufou as redes para abrir o placar. Os corintianos não tiveram força para reagir e no segundo tempo, o volante Gabriel foi expulso após receber o segundo cartão amarelo na partida. Final de jogo 1-0 para o Colo-Colo. A desvantagem mínima no Chile pode ser colocada na conta do goleiro Cássio. O arqueiro fez grandes e importantes defesas, principalmente no fim do jogo, evitando uma derrota ainda pior. E o jogo da volta vai ser no dia 29 de agosto e o Corinthians precisa vencer sem levar gols, viu, Tandara? Caso o Timão vença por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Lembrando que existe o critério de desempate do gol marcado fora de casa. Isso mesmo, Mariana. Caso os chilenos marquem ao menos uma vez em São Paulo, o Corinthians ainda vai ter que fazer 3 gols para ficar com a vaga. E o vencedor vai enfrentar o Palmeiras ou o Cerro Porteño do Paraguai nas quartas de final. No Maracanã, Flamengo e Cruzeiro se reencontraram após 10 meses e 12 dias da decisão da Copa do Brasil de 2017. Mas o duelo da vez era válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E jogando diante da sua torcida, o Urubu viu a Raposa aproveitar a primeira chance que teve. Aos 9 minutos, Robinho recebeu na entrada da área e achou Arrascaeta sozinho com muita frieza, tocou no canto de Diego Alves e abriu o placar.
Os rubro-negros pediram impedimento, mas Cuéllar dava condições. Cruzeiro 1-0. Meio atordoado após o gol sofrido, o Flamengo tentou reagir imediatamente. O time carioca pressionava, mas mostrava muita ansiedade na hora de finalizar e acabou por não incomodar a metade defendida pelo goleiro Fábio. Ainda aos 19 minutos da etapa inicial, Thiago Neves, quase que debaixo do gol, cabeceou uma bola no travessão. O Flamengo respondeu aos 34 com Uribe, que desviou com perigo a bola em cobrança de escanteio, obrigando o Fábio a fazer um verdadeiro milagre. No segundo tempo, como era de se esperar, o time de Barbieri voltou pressionando o Cruzeiro, que apostava nos contra-ataques. Até que aos 32 minutos a tática celeste deu certo. Arrascaeta, ao receber um passe de Rafinha na entrada da área, escorou para Lucas Silva, que chutou forte. Dentro da área, Thiago Neves, em posição legal, desviou e matou o arqueiro flamenguista, que nada pôde fazer, dando números finais ao duelo. Cruzeiro 2, Flamengo 0. Na partida de volta, que está marcada para 29 de agosto, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença, enquanto o Flamengo vai precisar construir uma vantagem de 3 gols para reverter o placar adverso. Lembrando que se o rubro-negro devolver os 2-0, a decisão vai para os pênaltis. E o classificado desse duelo vai encarar na próxima fase da Libertadores o vencedor do embate entre o argentino Boca Juniors e o paraguaio Libertad. E o Boca Juniors venceu o Libertad por 2-0 com gols de Ramon Ávila e Zárate. A partida de volta está marcada para 30 de agosto no estádio Defensores del Chaco. Já pela Copa Sul-Americana, o Bahia foi ao Uruguai encarar o Cerro, jogando com a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 2-0, e o time brasileiro não se intimidou e empatou por 1-1. O atacante Zé Rafael colocou o Bahia na frente do marcador aos 18 minutos da etapa inicial, mas no segundo tempo, com a expulsão de Newton, o Cerro se lançou ao ataque e empatou aos 16 com Paiva. Com o resultado, o tricolor baiano avançou para as oitavas da competição. Enquanto isso, aguarda a definição do seu adversário, que vai sair do confronto entre Botafogo e o Nacional do Paraguai. Já na noite de hoje, o Palmeiras entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Alviverde vai encarar o Cerro Porteño do Paraguai, logo mais às 9h45 da noite no estádio La Nueva Ola. Exatamente, Mariane. Pela Copa Sul-Americana, daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, é o Vasco quem entra em campo pela partida de volta da segunda fase. E a missão não vai ser das mais fáceis, pois na partida de ida, o time vascaíno foi derrotado por 3-1. Com o resultado no primeiro jogo e o gol fora de casa valendo como critério de desempate, o Cruz Maltino precisa vencer a LDU do Equador por 2 ou mais gols de diferença para poder avançar às oitavas da competição continental. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Seleção brasileira. Na Universitária são 6h44 e hoje é aniversário de um de nossos colegas aqui da rádio, né, Mariana? O técnico Sebastião Rodrigues, e vamos aproveitar a ocasião para parabenizar outro técnico. Isso mesmo, Tandara, mas ele foi técnico de futebol. O Lobo Zagallo está completando 87 anos e para lembrar um pouco sobre a sua carreira, acompanhe o boletim que foi feito por mim e gravado, inclusive com o nosso aniversariante do dia, Sebastião Rodrigues. Confira. Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão. Há anos que Mário Jorge Lobo Zagallo já não atua mais nos campos, mas seu legado ainda é reconhecido pelas novas gerações, seja pelos seus feitos ou pela sua personalidade, seja dentro ou fora dos estádios. Eu fico arrepiado. E eu sou de vibrar, eu sou da raça. Na longa trajetória de Zagallo no futebol brasileiro, não era de se estranhar que o caminho fosse de altos e baixos. Mas com o perdão do óbvio, vamos começar pelo início. Sua cidade natal é Maceió, em Alagoas, mas não foi criado no estado nordestino. Antes mesmo de completar 1 ano, sua família mudou para o Rio de Janeiro. E não contrariando a história de tantos outros futebolistas, Zagallo passava o tempo na infância jogando bola perto de sua casa.
O que é diferente da maioria dos outros atletas é que o local das brincadeiras é o terreno onde foi construído o maior estádio brasileiro, o Maracanã. Na época, o endereço só dispunha de alguns lotes vazios. Sua carreira no futebol teve início no Clube do América do Rio de Janeiro. O primeiro título foi aos 18 anos em um campeonato de amadores do Rio. Ainda jovem, serviu ao Exército, assim como outros jogadores daquela época, como por exemplo o Pelé. Em 1950, depois de assistir o Maracanaço, Zagallo foi transferido para o Flamengo. E a passagem no rubro-negro também foi condecorada com títulos. Foi tricampeão carioca nos anos de 53, 54 e 55. E a sua boa fase rendeu uma convocação para jogar pelo Brasil na Copa. O ano era 1958 e a seleção canarinha conquistava sua primeira Copa do Mundo, assim como Zagallo, que disputou a primeira das 7 Copas que esteve presente. E os anos que vieram logo depois também foram de sucesso para o jogador, que atuava como ponta direita, defendendo agora a camisa do Botafogo. O Lobo era ídolo no alvinegro e ganhou o Campeonato Carioca em 61 e 62. E esse último, inclusive, foi o ano da sua segunda convocação para as Copas do Mundo, quando foi bicampeão com a amarelinha. Ao lado de Pelé, Garrincha, entre outros, como lembra Oduvaldo Cosi na narração desse lance. A reposição vai ser feita por Garrincha. Entregou para Pelé, deixou a bola passar, mas tinha cobertura atrás e Nájera. Entra outra vez Zito, tenta por para a área, foi envolvido, veio Djalma, adiantando-se Djalma. Entregou para Pelé, que está pela meia. Livrou-se no primeiro, livrou-se no segundo. Tentou se livrar do terceiro foi deslocado. Veio Garrincha, tomou fora e entregou para Pelé. Luta Pelé, livrou-se Pelé. Executa o centro, vem Zagallo livre, cabeceia. Gol! Gol de Zagallo de cabeça! Repicou no travessão antes de entrar. Zagallo, primeiro gol do Brasil na 7ª Copa do Mundo. Agora aparece a torcida, agora eu não preciso dela. Vão gritar onde queiram, aqui não. Eu queria que gritasse quando estávamos necessitando dela. Agora não, agora grito eu sozinho. Agora aparecem bandeiras, agora aparecem foguetes. E onde estavam as bandeiras e os foguetes quando esse time tanto necessitava disso? 11 minutos, 1 para o Brasil. Em 65, deu adeus aos campos como jogador, já com seus 34 anos. O fim de uma etapa deu início a outra, também muito consagrada. Em 1970, Zagallo estreou de novo numa Copa do Mundo, agora como treinador. Dispunha no elenco de nomes como Pelé, Tostão e Rivelino. E a mistura resultou no título de número 3 da Canarinha. E mais uma vez, Mário Jorge Lobo Zagallo tinha fundamental participação no feito. E o rendimento garantiu para o treinador sua permanência à frente do Brasil nos 4 anos seguintes. O velho Lobo deixou a seleção depois da derrota para a Holanda na Copa de 74. Seu próximo trabalho como técnico foi no Vasco, onde conquistou a Taça Rio e Guanabara durante a década de 80. Fora do Brasil, treinou o Kuwait e levou os Emirados Árabes para a Copa de 90 na Itália. E a seleção brasileira mais uma vez viu Zagallo guiando a equipe para uma Copa do Mundo. Mais uma maneira inédita, o velho Lobo compôs a comissão técnica, auxiliando o treinador Carlos Alberto Parreira. E sem segredo nenhum, o Brasil ganhou mais uma Copa naquele ano, o tetracampeonato da amarelinha. E até aqui, a seleção não tinha conquistado nenhum título sem que Zagallo estivesse envolvido. E no ano seguinte, o velho Lobo voltou a treinar a Canarinha. Já em 97, o Brasil conquistou a Copa América em cima da Bolívia. E Zagallo eternizou a famosa frase: Vocês vão ter que me engolir! Ganhamos com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade, mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. A competição foi sediada pela própria Bolívia. Na decisão, o Brasil superou os donos da casa por 3-1. E os jogadores que definiram a nossa vitória foram Edmundo, Ronaldo e Zé Roberto.
E em entrevista para o Zico, Zagallo explicou o porquê da frase no final do jogo. Eu fiz uma promessa que eu não divulgava, porque houve, de fato, um problema que começaram a fazer uma campanha contra mim, até para botar o Luxemburgo como técnico da seleção. E eu não podia falar nada. Então, nós estávamos ganhando, até teve um jogo que nós estávamos perdendo 2-0 para o México, nós fomos lá e fizemos 3-2. E eu não podia falar nada. Aí foi o último jogo, né? Foi contra a Bolívia, a 3.600 metros. Por isso que vocês viram, na seleção estava roxo. 3.600 metros. Ah, meu filho, quando eu cheguei ali, foi um desabafo, ninguém sabia o porquê, qual era a razão. Aí vocês vão ter que me engolir. Apesar do fervor naquele dia, o momento era de comemoração. A merecida conquista coroava um grande elenco e no ano seguinte a seleção se caminhou para mais uma taça, mas que infelizmente não veio. A Copa da França foi de muitas emoções, mas que na final foram bem contrastantes. O Brasil foi da felicidade de passar pela Holanda nos pênaltis à frustração de perder para os franceses na final da Copa. E após o jogo, em entrevista, Zagallo mais uma vez deixou sua personalidade em evidência ao se irritar com um jornalista que perguntou por que Ronaldo não entrou em campo naquele dia. Por que entrou, pô? Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando falar uma coisa pra todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem, não pode, vocês querem sempre ao contrário agora. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível. Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade pra falar, entende? E muita. Vocês devem muito a mim, entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral pra falar isso. Você eu não sei. Isso aqui é educação com os franceses que estão aqui. Apesar de chegar até a final da Copa, a postura de Zagallo como treinador foi contestada na época. E saindo da seleção, o velho Lobo voltou a treinar clubes brasileiros. Primeiro foi a Portuguesa, no ano seguinte a Copa. No ano de 2000, assumiu o Flamengo. Um ano depois, ganhou com o rubro-negro a Copa dos Campeões, que na época classificava um clube para competir na Libertadores. Em 2006, voltou à seleção brasileira de novo como auxiliar do técnico Parreira. E isso foi o trabalho que encerrou a carreira de Mário Jorge Lobo Zagallo. Se aposentou colecionando títulos nacionais, além de ganhar a Copa do Mundo 4 vezes, de 3 formas diferentes, em 7 participações. Apesar de dividir opiniões, é inegável a importância de Zagallo para o futebol brasileiro. E em entrevista para o Globo Esporte, o Lobo deixou a emoção traduzir todos esses anos de história. Eu já não posso mentir para vocês. Choro desde 58. Foi a primeira vitória, o primeiro título mundial do Brasil. Chorei. Não tenho vergonha de falar, não. Chorei mais. Chorei na segunda. Chorei a terceira, já como técnico. Quer mais? Quer que eu chore mais? Não vou. Bom. Corta. Tô chorando já. Está em boas mãos da seleção. Vamos lembrar de novo. Mariana Siqueira para o Estação Esportiva. Giro esportivo. Agora falando de outros esportes, ontem começou o Pan-Pacífico de natação em Tóquio. O torneio, além de ser de grande relevância para os atletas do esporte, também é a maior disputa de natação deste ano. O campeonato é realizado a cada 4 anos. Os participantes selecionados são os melhores nadadores de cada país, tirando a Europa.
As delegações de mais prestígio do Pan-Pacífico são a do Japão, dos Estados Unidos e da Austrália. E as equipes competidoras desse ano prometem alto nível para a disputa. Nessa edição, o Brasil chega com uma equipe renovada. O grupo que está defendendo o nosso país tem uma média de idade menor que 23 anos. E a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, aposta no talento da juventude para o evento. A seleção não conta com atletas experientes que não vão participar por recuperação física ou por escolha pessoal. Por esse motivo, o grupo brasileiro precisou passar por uma renovação praticamente instantânea. E a nova experiência é um teste para as próximas Olimpíadas, que vão acontecer também em Tóquio daqui 2 anos. E o Brasil vai poder ser representado no evento olímpico por 2 gerações. Mas para a competição, a CBDA aposta apenas no início de uma jornada, por isso não foi estipulada uma meta de medalhas. Levando em consideração a falta de experiência e o número reduzido de competidores brasileiros, a confederação preferiu ponderar. E as primeiras finais no Pan-Pacífico tiveram 7 brasileiros na disputa. O primeiro a cair na água por uma medalha foi recordista continental dos 1.500 metros livres, Guilherme Costa. O nadador ficou em 5º lugar. Essa foi a melhor atuação do Brasil nos 1.500 metros livre da história do Pan-Pacífico. O ouro ficou com o norte-americano Jordan Willimovsky, seguido por Robert Fink, também dos Estados Unidos, e Jack McLean, da Austrália. E nos 100 metros nado peito teve medalhista tupiniquim, João Gomes Júnior faturou bronze. O japonês Yasuhiro Kozeki levou o ouro e o australiano Jake Packard ficou com a prata. E pela primeira vez na história da competição, o Brasil teve 2 representantes na final do 200 metros livre. Luiz Altamir e Fernando Scheffer, e faltou pouco para Scheffer ficar no pódio. O nadador ficou na 4ª colocação. O americano Francis Haas ficou em primeiro, Andrew Seliska, também dos Estados Unidos, em segundo, e o japonês Katsuhiro Matsumoto completou o pódio dessa noite. A decisão dos 400 metros medley também contou com a participação de 2 brasileiros. Leonardo Santos ficou com o 6º e Brandon Almeida em 7º. O pódio da prova foi formado pelo norte-americano Kaliski com o ouro e pelos japoneses Hajiro com a prata e Seto com o bronze. No feminino, Larissa Oliveira representou o Brasil na final dos 200 metros livres. A brasileira ficou com a 6ª colocação na prova. A americana Mac Lieflin foi a primeira colocada, seguida pela canadense Rebecca Smith e a japonesa Ryu Shirai. Correio Esportivo. E agora a gente está ficando sem tempo, já são 6h58 e chega ao fim o Estação Esportiva dessa quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. A apresentação de Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produções e reportagens de Aline Carleto, Yudel Youssef, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. A orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Sebastião Rodrigues. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @estação_esportiva, ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte. Boa noite a você, Tandara. Boa noite, Mariana. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM.